A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada pessoa que acompanha o nosso trabalho. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês neste momento de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Hoje nós temos aí o comentário da lição de número 5, de 1º de agosto de 2021. A lição de hoje traz como título o reinado de Acasias. É uma lição muito importante, apesar de que nós não iremos deter muito tempo nesta lição, pois de fato ela é uma lição curta, porém também ela é muito importante para a nossa meditação. E essa lição ela vai nos dar a oportunidade de podermos analisar um pouco sobre a vida de Acasias, que é exatamente esse sucessor, filho de Acabe, com Jezabel. Nós já vimos nas lições passadas o desafio de Elias contra em relação aos profetas de Aserá e de Baal, que eram profetas, que eram deuses, melhor dizendo, adorados por Acabe, por sua rainha Jezabel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reinado de Acasias, que exatamente é um herdeiro, filho de Acabe com Jezabel. Como é que esse rei ele se comportou sendo sucessor de Acabe? E como é de esperar, esse foi um rei mau, que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ele chegou mesmo a superar os seus antepassados, apesar do seu reinado ser curto, mas ele superou os seus antepassados no tocante à maldade. E iremos fazer aqui uma análise, um estudo, uma apresentação do contexto do reinado aí do rei Acasias. O texto áureo da nossa lição está em Salmo de número 7, verso 9, que diz o seguinte: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então esse salmista aqui, ele está exatamente anelando, orando a Deus para que a malícia do ímpio ela possa chegar ao fim e que seja estabelecida a justiça, que o reino do justo, no caso que é o próprio Deus, ele possa ser estabelecido, porque Deus é aquele que prova a mente e o coração, os corações dos homens. A verdade prática da lição nos apresenta: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. É muito interessante essa afirmação da verdade prática, porque nós vimos na lição passada que Elias, depois de derrotar os profetas de Baal e de Aserá, ele recebe uma ameaça ali de Jezabel, da rainha, e ele foge. Mas ele tem um encontro com Deus e as suas forças, por que não dizer o seu ânimo, a sua fé, ela é restaurada. E Elias agora ele volta a entrar em cena e demonstra exatamente a sua coragem. E a coragem de Elias, ela serve como a verdade prática que nos apresenta, como um incentivo para aqueles que são chamados para pregar, para exortar, incentivo para que esses possam fazer a obra de Deus, independente da situação, e que tragam a mensagem de Deus para aqueles para os quais Deus os enviarem, e que não olhe para a classe, para a raça, para a credo, para a posição social, mas que simplesmente fale da parte de Deus. Isso aqui eu acho muito interessante, que a verdade prática ela nos apresenta. A história aí do reinado de Acasias está aí em 2 Reis, capítulo de número 1, apenas em um capítulo é contada aí o reinado, o início do reinado e o fim do reinado de Acasias, que reinou por um curto período de tempo. Então nós iremos ler o texto
A lição ela propõe aqui a leitura de quase todo o capítulo, mas ela salta alguns versículos e eu quero ler todos os 18 versículos, são poucos, para nós estarmos bem contextualizados sobre a história aí do rei Acasias. Aí nós vamos ver aí no decorrer da leitura aquilo que seja mais importante para nós entendermos essa personagem como sendo, vamos dizer assim, tão maligno quanto ou mais ao seu pai, ao rei Acabe. Então o primeiro verso de 2 Reis, capítulo 1, o verso 1 a seguir, nos diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Então depois que Acabe morreu, a região de Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias, aqui não dá detalhes, isso vai estar mais detalhado lá nas crônicas, no livro das crônicas, nós encontraremos mais detalhes sobre, no caso, a vida de Acasias. Então, no livro de crônica, lá, 1ª e 2ª crônicas, entre esses dois livros, nós encontraremos relatos mais precisos sobre os feitos de Acasias, esse rei de Israel. Mas o que nós sabemos é que Acasias era filho de Acabe e Jezabel. E é importante também observarmos que dentro daquele contexto acreditava-se que Baal-zebub, esse nome aí dado a Baal-zebub, que era um deus que, segundo se cria, tinha o dom da profecia. Ele podia trazer, no caso, uma profecia, podia trazer para aqueles que o consultavam uma revelação, aquilo que era mistério. Ele poderia, então, profetizar. E por isso Acasias, ele, no caso, que era um rei idólatra, ele vai enviar mensageiros a Ecrom para que pudesse consultar aí a Baal-zebub, essa versão de Baal, sobre o seu estado de saúde, se ele viveria ou não. Então, só para nós estarmos aí contextualizando, ele vai enviar mensageiros a Ecrom para saber, no caso, o que aconteceria com ele após a sua queda e uma enfermidade que ele estava, no caso, enfrentando. Então, nós podemos ver que esse Baal-zebub aqui apresentado, e a lição vai nos mostrar de maneira mais detalhada, Acasias venerava esse ídolo, esse deus com D minúsculo, que ele era da cidade de Ecrom, que era uma das 5 cidades, no caso, filisteias. Então é só para nós situarmos um pouco em relação a o que nós temos aqui no verso 2. Portanto, indo ao verso 2, diz o seguinte: ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto, um quarto que era alto, onde ele morava, lá em Samaria, e ele adoeceu. Certamente alguma coisa ali aconteceu, quem sabe quebrou, no caso, algum dos membros, ou feriu algum órgão interno. Certo é que ele adoeceu, e a medicina de então não tinha condição, vamos dizer assim, de restabelecer, de curar, no caso, o rei Acasias. Então o texto diz que ele, ao cair do seu quarto, um quarto alto, onde ele morava, em Samaria, ele adoeceu. E ele enviou mensageiro dizendo: ide, ele envia mensageiros, ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Então nós temos aqui, nós vimos na lição passada, o deus Baal, e aqui esse codinome Baal-zebub, esse nome composto, era uma referência a Baal, ou ao Baal, nome dado a Baal em Ecrom, que era Baal, o deus de Ecrom, que era uma dessas cidades filisteias. Ele manda então consultar, manda mensageiros a consultar a Baal, a esse ídolo, a esse deus, se ele de fato ele iria sarar dessa doença. Essa era a consulta que os mensageiros deveriam fazer a Baal-zebub. Aí o verso 3 diz o seguinte: o anjo do Senhor, porém, disse a Elias o tisbita:
levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Eu acho aqui interessante porque Deus, como um Deus onisciente, onipresente, que conhece todas as coisas, ele contemplou a atitude idólatra de Acasias, e Deus agora, ele manda um anjo, o anjo do Senhor, ele alerta e dá uma ordem ao profeta Elias, para que Elias ele possa ir ao encontro desses mensageiros. Isso aqui eu acho muito interessante, porque Deus é um Deus que vê, é um Deus que contempla todas as coisas, e agora Deus contemplava a atitude de Acasias, a sua atitude idólatra, e manda então que o profeta Elias venha então interferir, venha interceptar os mensageiros que iriam até Ecrom para consultar Baal-zebub. Então o verso 3 diz: o anjo do Senhor, porém, disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes. Aí ele estava sentado, certamente, é bem provável que lá no monte Horebe. O certo é que ele recebe essa ordem de Deus para encontrar com os mensageiros de Samaria. E a ordem de Deus era que Elias dissesse isso aos mensageiros para que eles transmitissem, no caso, ao rei Acasias: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Só que é muito interessante, por quê? Porque Acasias, ele conhecia muito bem a história do seu pai, qual foi o fim que Acabe e Jezabel, seu pai e a sua mãe, tiveram ao afrontar a Deus, e o desafio de Elias ali com os profetas de Baal e de Azerá. E agora Acasias está cometendo o mesmo erro, que é exatamente buscar Baal-zebub, Deus de Ecrom, buscar um outro Deus, ignorando tudo aquilo que Deus havia feito em Israel por intermédio de Elias. E a palavra de Deus para Acasias era exatamente essa: porventura não há Deus em Israel? Será que tu não aprendeste que só há um Deus, o Deus que fez cair fogo dos céus, que consumiu o holocausto, consumiu o altar, a lenha, a água, que fez com que os profetas de Baal e de Azerá fossem envergonhados e mortos? Então, não há Deus, porventura, em Israel, para que vás consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Verso 4. Agora, pois, assim diz o Senhor. Essa era a mensagem que Elias dava aos mensageiros do rei Acasias. Agora, pois, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Essa era a mensagem da parte de Deus para o rei Acasias. E Elias, então, ele se foi. Certamente ele já havia descido ali do monte e voltou para o monte onde ele estava. Bem, e aí o verso de número 5 diz o seguinte: os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: que há que voltaste? Ou seja, por que vocês voltaram? Não deu tempo vocês irem até Baal-zebub, em Ecrom, para consultar a Baal. E vocês já voltaram por quê? Aí os mensageiros vão responder ao rei, no verso de número 6, o seguinte: responderam-lhe eles: um homem subiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Aqui os mensageiros, eles repetem exatamente a mensagem que eles haviam recebido deste homem que até então eles não conheciam.
mas que trazia um recado, uma mensagem profética da parte de Deus. E aí no verso 7, o rei diz o seguinte: pelo que lhes indagou, o rei, no caso Acasias, vai indagar aos seus mensageiros: qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Ou seja, como era esse homem? Me diga aí a aparência desse homem que veio ao vosso encontro e impediu vocês de irem, no caso, até Baal-zebub. Então ele vai indagar aos seus mensageiros sobre a aparência desse homem que havia lhes vindo ao encontro. O verso 8 diz o seguinte: responderam-lhes eles: era um homem vestido de pelos e com o lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele quem? O rei Acasias: é Elias o tisbita. Ele reconhece que esse homem era exatamente Elias, o grande profeta Elias, que já havia marcado a história de Israel. Aí o verso 9. Eu acho interessante a incredulidade aqui de Acasias, porque mesmo sabendo de quem se tratava e quem era o profeta Elias, ele, ao invés de se arrepender, de se colocar diante de Deus para que Deus tivesse misericórdia e mudasse aquela sentença que havia sido dada por meio do profeta Elias para que os mensageiros entregassem ao rei, ele de fato agora ele manda caçar Elias. Ele manda agora soldados para que vá, no caso, ao encalço de Elias, para que o traga à presença do rei e certamente para prendê-lo. Então aí nós temos aí no verso de número 9, que o rei diz o seguinte: então o rei lhe enviou a quem? A Elias, lhe enviou um chefe de 50 com seus 50. Este subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe o homem de Deus. Olha que isso aqui é bastante interessante. Ao subir, no caso esse homem, no caso esse chefe com seus 50, esse subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, esse chefe de 50 vai dizer a Elias: ó homem de Deus, o rei diz, desce. Aqui me chama a atenção o fato de que esse chefe dos 50, ele reconhece, não sei se pela informação do rei, que lhe é dado que se tratava de Elias, que era um homem de Deus, etc, etc, ou até mesmo certamente eles ouviram, ou quem sabe estavam até presentes quando do momento do desafio de Elias com os profetas de Baal e Azerá. E agora então esse chefe de 50, ele vai dizer para Elias: ó homem de Deus. Então reconhece Elias como um homem de Deus. Porém ele diz o seguinte, cumprindo ordem: o rei diz, desce. Ou seja, nós temos uma ordem do rei para te levar. Portanto, você deve descer do monte, homem de Deus. E aí é interessante o verso 10, que Elias ele vai responder o seguinte: mas Elias respondeu ao chefe de 50, dizendo: se eu, pois, sou homem de Deus, como tu estás falando, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, se de fato eu sou homem de Deus, que fique provado nesse momento e que desça fogo dos céus, assim como desceu quando do desafio lá entre os profetas de Baal. E é por isso que Elias é conhecido na Bíblia pelos estudiosos como profeta de fogo. Então Elias diz: olha, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. E aí nos diz o verso na sequência, que então desceu fogo dos céus e consumiu a ele e aos seus 50. Então Deus escuta a oração de Elias e manda fogo do céu
E ali naquele momento é fulminado, morre aquele capitão com os seus 50 soldados. Aí o verso de número 11 nos diz o seguinte: essa informação, é claro, chegou ao rei Acasias, mas só que o rei ele não se arrepende, não se dobra diante disso. E nos diz o verso 11 que tornou o rei a enviar quem? A Elias, outro chefe de 50 com seus 50. E este falou dizendo, ele vai cometer, vamos dizer assim, a mesma loucura de não reconhecer, de não temer, apenas de cumprir ordem e não se dobrar diante do poder de Deus e também diante do profeta Elias. Ele vai e comete o mesmo erro daquele que foi mandado anteriormente. Então ele falou, o profeta, dizendo: ó homem de Deus, reconhecendo Elias como homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Eu acho interessante porque no primeiro grupo de 50, o chefe diz: ó homem de Deus, o rei disse, desce. Esse daqui já diz, o rei disse, desce e tem que ser depressa, mostrando nem o arrependimento da parte do rei e dando uma ênfase que o ato de descer que era algo urgente, que Elias devia descer depressa com esse capitão com os seus 50. E aí o verso 12 nos diz o seguinte: também a este respondeu Elias, a esse chefe, aos seus 50, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. É interessante, porque a ordem dada por Acasias era que Elias descesse, e agora que descesse depressa. E a resposta de Elias era o quê? Que se ele fosse homem de Deus, que descesse fogo dos céus. Isso é bem interessante. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus, eu acho interessante, porque no primeiro verso fala que então desceu o fogo dos céus, e aqui o verso de número 12, para não deixar nenhuma dúvida, que esse fogo, porque como falei na lição passada, o próprio diabo pode fazer fogo descer dos céus. Então, para mostrar que de fato esse fogo vinha da parte de Deus, o texto diz o seguinte: então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50, mostrando que esse fenômeno era sobrenatural, que ele vinha exatamente da parte de Deus, por determinação, é claro, na direção de Deus do profeta Elias. Aí o verso 13 vai demonstrar que, mesmo a essa altura, já tendo perdido aí 2 capitães de 50 e 100 homens, o rei Acasias ele não se abala com isso. Ele manda mais outro grupo, um terceiro grupo, para ir capturar, para trazer Elias à presença do rei. Verso 13. Ainda tornou o rei a enviar a terceira vez um chefe de 50 com seus 50. Agora nós vimos aqui uma diferença de atitude em relação a esse chefe que tinha uma ordem. Porém, certamente ele viu o que aconteceu com os 2 primeiros grupos, conhecia muito bem quem era Elias e o Deus ao qual Elias servia. E esse chefe agora, vamos dizer assim, em desobediência à ordem do rei, em desobediência, vamos dizer assim, indiretamente ou diretamente, ele se dobra diante do Deus de Elias e diante de Elias. E ele se dobra pedindo misericórdia, ou seja, apesar de que ele de fato estava ali para levar Elias à presença do rei, no caso Acasias, ele estava ali para isso, era essa a missão dele, mas ele se dobra diante de Deus pedindo misericórdia. Então diz o texto: ainda tornou o rei a enviar a terceira vez um chefe de 50 com os seus 50. E o terceiro chefe de 50, subindo, veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: isso aí fez toda a diferença. Ó homem de Deus, aqui esse vocativo, ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Ou seja,
Nós estamos aqui por ordem do rei, nós temos que cumprir a ordem do rei, e a ordem é te levar. Porém, nós reconhecemos que Deus é Deus, que tu és homem de Deus. E eu te peço que tu venhas poupar a nossa vida, a minha vida e a vida desses 50, porque nós não temos culpa pela loucura do rei, por aquilo que o rei está fazendo. Então ele se ajoelha diante de Elias e diz exatamente: te suplico, ó homem de Deus, peço-te que sejas preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eles se colocam como servos de Elias e não como senhores, como aqueles que viriam capturar Elias. E aí ele prossegue: eis que desceu fogo dos céus e consumiu aqueles 2 primeiros chefes de 50 com os seus 50. Ele relata: agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida, a nossa vida. Quando ele fala a minha vida, ele está representando o grupo ao qual ele comanda, que está sob o seu comando. Seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aí o verso de número 15 é muito interessante. Isso nos traz uma lição mostrando que quando nós nos colocamos diante de Deus com o coração arrependido, Deus ele se volta para nós. Quando o homem reconhece Deus como Senhor e ele se humilha diante de Deus, Deus usa de misericórdia para com este homem. E olha o que aconteceu. Então o anjo do Senhor, verso 15, disse a Elias: desce com este chefe e os seus 50. Desce com esse, não tenhas medo dele. Ou seja, ele se humilhou, se colocou juntamente com os seus soldados como teu servo. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei, ao encontro do rei. Aí verso 16, e disse-lhe: assim diz o Senhor. Então Elias, quando ele chega diante da presença do rei, o texto aqui é claro, ele é bem direto, relatando a história. Então aqui Elias desce com os 50, o verso desce com aquele chefe e seus 50, e aí no verso de número 15, e no verso de número 16, Elias já se encontra diante da presença do rei Acasias, para poder agora pessoalmente trazer a profecia, a mensagem da parte de Deus. E disse-lhe: assim diz o Senhor, Elias dizendo a Acasias: por que enviastes mensageiro a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Ou seja, não tem Deus em Israel para que você possa consultar a sua palavra, e é preciso consultar um Deus estranho, a Baal Zebub? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E essa expressão na Bíblia é certamente. Ele poderia dizer: subiste a essa cama, mas morrerás. Mas quando o texto bíblico traz essa expressão certamente, que é reforçando, dando assim uma ideia de algo que é, vamos dizer assim, inalterável. É o que Elias fala: mas certamente tu vais morrer, tu não escaparás. E é exatamente o que acontece aí no verso de número 17. Assim, pois, morreu. Não se sabe necessariamente o tempo que decorreu, pelo menos aqui dentro desse contexto não se sabe. Analisando o livro das crônicas haverá maior detalhe, mas o certo é que ele não levantou mais daquela cama. Não levantou mais. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Então, Acasias ele morre, e Jorão, que não é seu filho, não é seu parente, não é seu herdeiro, uma vez que ele não tinha filho, começa então a reinar no seu lugar, ali no caso, no Reino do Norte, ali em Samaria.
Aí o verso 18 fecha o capítulo dizendo: ora, o restante dos feitos de Acasias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então lá no livro das crônicas vai estar contando a história do rei Acasias. Não vou entrar aqui em detalhes do texto, porque não é a proposta aqui da lição, é apenas apresentar de forma sucinta o reinado de Acasias, como ele se conduziu e como esse reinado ele veio a acabar. Bem, a introdução da lição nos apresenta o seguinte: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente ao rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Então, após esse acidente que o rei Acasias sofre, ele era um rei idólatra, marcado pela idolatria herdada dos seus pais, e ele era bem mais idólatra do que os seus antepassados. Ele comete um grande erro diante de uma situação que estava vivenciando de doença, em consultar um Deus estranho. E isso foi um pecado gravíssimo contra Deus. Então, o primeiro tópico da lição, só vou estar pontuando mesmo, já li o texto básico aí da leitura em classe. Primeiro tópico da lição: um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiro para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Então, como nós falamos, Baal-zebub era o deus ali de Ecrom, que era uma das 5 cidades filisteias, povos que eram inimigos do povo de Deus, a sudoeste ali de Canaã. E Acasias ele comete esse erro, ele enquanto sucessor de seu pai Acabe e Jezabel sua mãe, ele comete esse gravíssimo pecado contra Deus ao mandar seus servos consultar Baal-zebub sobre o seu estado de enfermidade. Subtópico 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Lá em Crônica vai estar registrando isso. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Ou seja, ele foi tão mal aos olhos do Senhor que ele superou Acabe, Jezabel e Jeroboão, que foi responsável, no caso, também por grande idolatria ali no reino do norte. Então ele imitou esses reis, seus antepassados, e superou a esses reis na idolatria. No seu curto reinado de 2 anos foi o período que Acasias reinou, ele conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Qual é o conselho de Salomão para os pais? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Acabe afastado de Deus, Jezabel também, mesmo Deus tendo operado o que operou no meio de Israel, não se converteram, tiveram mortes trágicas. E agora o seu filho estava seguindo as pisadas do seu pai e aprendeu a ser pior do que seus pais, do que os reis que os antecederam. Aí o tópico 2 da lição, Elias desafia a adoração a Baal. Novamente agora, Elias a desafiar a adoração a Baal, o mesmo Deus Baal, só que agora com o codinome Baal-zebub, ali da região de Ecrom. Então Elias vai desafiar novamente ao Deus Baal. Elias desafia a adoração a Baal.
A corajosa intervenção de Elias é o primeiro subtópico do tópico 2. O rei Acasias enviou seus mensageiros, ou emissários, para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra, como nós já vimos. Palavra essa que dizia: porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Deus envia então Elias, e Elias corajosamente agora, mais uma vez, ele desafia, no caso, a adoração, o deus Baal. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Aqui não vai trazer resumo de cada grupo, não vai mencionar os 3 grupos de soldados, mas vai trazer uma síntese do acontecimento. Quando o rei ficou sabendo do profeta Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães, como nós já falamos. Na terceira vez, como falei aqui é uma síntese, na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhados, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida, que tivesse misericórdia, que a vida deles fosse preciosa aos olhos do profeta e de Deus. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Como nós já vimos, quando o homem se coloca diante de Deus, quando o homem se humilha diante de Deus, Deus se volta a favor do homem, a favor daqueles que se humilham, como foi o caso deste chefe, comandante com os seus 50. E aí o verso de número, o subtópico 3 nos diz o seguinte: um ministério de fogo, aqui falando sobre Elias como tendo um ministério de fogo, mostrando o fogo como sendo um sinal da presença de Deus, da aprovação ao ministério profético de Elias. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios de seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, lá perante os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando Deus faz uma visita ao profeta, e ele estava escondido ali numa caverna, então no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo ali, tempestade, vários eventos sobrenaturais, dentre eles o fogo, embora a presença de Deus não estivesse necessariamente no fogo, mas houve esse evento do fogo lá no Monte Horebe. E quando Deus, agora no caso, por 2 vezes o fogo desce dos céus para consumir os soldados e os seus capitães. Então agora, mais 2 vezes também, acontece o evento de descer fogo do céu e consumir, no caso, esses soldados, assim como consumiu anteriormente lá o holocausto diante dos profetas de Baal. Então nós vemos aqui que Elias, ele então pode ser classificado como sendo um profeta de fogo, ou seja, um ministério de fogo, ou seja, um ministério cheio da presença de Deus. É o que diferenciava Elias dos demais profetas, é que ele era um profeta do Deus que também é o Deus do fogo, como é o Deus da chuva. E o Deus do fogo aqui fala exatamente desse símbolo do poder de Deus, no caso na vida do profeta, como também na vida da igreja. E, finalmente, o terceiro tópico da lição nos apresenta a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro subtópico, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Essa era a mensagem de Deus. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Acasias conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Como alguém conhecendo tudo que já havia acontecido com seus pais no passado, como um Deus
havia se manifestado no meio de Israel, provando que só ele era Deus. Como poderia alguém ainda fazer uma loucura como fez o rei Acasias? Exatamente por causa do seu coração mau, do seu livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a obedecer. E ele então negligencia, desobedece a Deus. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus ele não quer o mal para o homem, mas Deus ele avisa ao homem, dá ao homem a oportunidade de se arrepender, de se retratar diante dele, de fazer escolhas. Mas quando o homem escolhe permanecer contra Deus, em desobediência a Deus, ele vai colher aquilo que ele plantou. É a lei da semeadura. Então Deus ele não vai tolerar, Deus ele não vai permitir que alguém, mesmo depois de avisado, escolha de forma obstinada não ouvir a palavra de Deus e permanecer se entregue ao pecado. O salário do pecado foi e continuará sendo a morte. A desobediência tem as suas consequências. O uso da tua liberdade tem uma consequência. Por isso que você deva se policiar para, usando da liberdade por meio do livre-arbítrio, você possa deliberar de maneira que você venha a se responsabilizar pelas consequências dos seus atos. É nesse sentido. Não é que Deus quer jogar o homem no inferno, Deus quer punir o homem. Não, pelo contrário. Desde quando o homem desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Deus já havia providenciado um meio para o resgate do homem. Mas competia ao homem reconhecer-se pecador e permitisse ser encontrado por Deus, permitisse ser liberto, ser alcançado por Deus e não permanecer numa vida de distanciamento, de luta contra o seu Criador. E foi exatamente o que fez aqui, infelizmente, Acasias. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou, ou seja, não vacilou, não ficou com medo em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. E ele vai repetir novamente agora diante do rei: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Mesmo sendo rei, ele faleceu. Subtópico 3 e o último subtópico da lição. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como: primeira, qualidade de Elias que é destacada aqui na revista: intimidade com Deus. Elias era um profeta que tinha intimidade com Deus. Daí ser conhecido como o profeta de fogo, o profeta que estava próximo de Deus. Então tinha intimidade com Deus, tinha zelo em promover a adoração a Deus. Então, Elias ele era zeloso ao promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Era um profeta que se colocava, se levantava a favor da adoração, para promover a adoração ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e para combater a idolatria. Era uma outra característica do profeta Elias. Uma outra característica: clareza e assertividade em suas sentenças, ou seja, ele não tinha dúvida daquilo que Deus, da mensagem que Deus trazia ao seu coração. Ele tinha clareza e era assertivo na mensagem, na profecia, porque ele sabia de quem ele havia recebido. Ele tinha convicção de que o que ele falava era da parte de Deus, e que, portanto, Deus honraria a palavra que saía da sua boca. Isso é muito importante na vida de Elias, essa convicção
convicção de que Deus falava por seu intermédio. Também, uma outra característica de Elias, fidelidade. Ele era fiel a Deus. A fidelidade, a obediência, podemos dizer assim. Que Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Elias, ele era fiel a Deus. E além de tudo, a coragem. Ele não era covarde. Elias teve coragem de enfrentar os profetas de Baal, de Azerá. Teve um momento de fraqueza na sua humanidade, onde ele estava perecendo no seu ânimo devido à ameaça de Jezabel. Mas Deus restaura as forças, a coragem, o vigor, a fé de Elias. E Elias entra em cena com muita coragem e encara agora a Acasias. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então Deus busca corajosos ou tornam pessoas corajosas que queiram ser usados nas mãos de Deus, porque para fazer a obra de Deus não se pode acovardar. Deus não usa covarde, Deus capacita os seus para que sejam corajosos, para que não olhe para trás, porque aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto para o chamado, não é apto para aquilo que Deus o vocacionar. E finalmente a conclusão da lição nos apresenta: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade a Deus ou para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter aprendido com o profeta Elias a ser destemido, a ser corajoso, e também que nós possamos ter aprendido a não agir como Acasias diante das dificuldades, seja da enfermidade, no lar, na nossa própria vida, no nosso próprio corpo, seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando, que nós possamos buscar socorro, nos humilhando diante do Deus que é o Criador dos céus e da terra, diante do Deus que pode todas as coisas, e que nós não venhamos a depositar a nossa confiança no homem ou nos ídolos, quando de fato somente Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que nós não venhamos a colocar a nossa confiança no homem, naquilo que somente Deus Ele pode realizar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, que a tua vida, a vida da tua família seja grandemente abençoado por esse Deus, que é o Deus do Antigo Testamento, o Deus do passado, que é o Deus do presente, aquele que era, que é e que sempre há de ser o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.